Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando dos arcos relacionados com os ângulos, né? Na verdade, os ângulos relacionados com os arcos, nas circunferências. Ou seja, vamos continuar o conteúdo da aula passada, a parte teórica que é um pouquinho mais curtinha hoje, e a gente vai fazer alguns tipos de exercícios, e aí depois vocês seguem as instruções para continuar o resto da aula, tá bom? Vamos lá? Então, primeira coisa. Bom, pessoal, vamos começar então falando sobre os quadriláteros inscritos, tá? Então, como vocês podem ver, um quadrilátero inscrito é um quadrilátero que está escrito dentro de uma circunferência. Todos os vértices do quadrilátero, eles têm pontos que possuem também a circunferência, tá bom? Os vértices são pontos da circunferência. Bom, só que, pessoal, alguns quadriláteros são inscritíveis, ou seja, podem ser inscritos, e outros não são inscritíveis. Reparem que é facinho perceber que qualquer quadrado é inscritível. A gente daqui a pouquinho vai descobrir que qualquer retângulo é inscritível, mas nem todo quadrilátero é inscritível. Por exemplo, este losango mais achatado, ele não é inscritível, tá? Quer ver, ó? Um círculo, é até que intuitivo a gente pensar que o círculo dá para desculpa, o quadrado dá para desenhar um círculo em volta dele. Tudo bem que meu círculo está bem feinho, ainda mais que eu estou usando a lousinha, né? Desenha um lugar para sair o desenho no outro, fica mais difícil ainda. É desculpa para minha habilidade artística, é. Enfim, mas dá para imaginar um retângulo também passando aqui dois pontos, né? Batendo nas laterais. Agora, por que não daria esse losango? Repara que se esse ponto e esse ponto são opostos, eles vão formar um diâmetro. Essa separação aqui vai ser menor que o diâmetro. Então, como que eu vou conseguir escrever este ponto e este ponto oposto e também escrever esses outros dois? Então, ele não vai ficar inscritível, ele não vai ficar inscrito, aliás, né? Esse não é um losango inscritível, não é um quadrilátero inscritível. Vamos ver então, pessoal, no próximo slide aí, qual que é a regra para a gente inscrever um quadrilátero. Quando que eu posso inscrever um quadrilátero, tá bom? Bom, eu vou mostrar para vocês a regrinha partindo desse daqui. Vou explicar a regra a partir desse daqui, daí a gente generaliza ela. Imagina que eu vou ter aqui ó, um ângulo A, um ângulo B, um ângulo C e um ângulo D, tá bom? Pessoal, repare que o ângulo A está inscrito entre este ponto e este ponto, ou seja, ele está inscrito em relação a este arco aqui, tudo bem? E esse arco, pessoal, que eu acabei de pintar de vermelho, ele vale duas vezes o ângulo A, já que o ângulo está inscrito, ele vale metade do ângulo central, que é igual ao arco, né? Tudo bem? Então, essa parte aí que eu pintei de vermelho vai ser duas vezes A. Eu vou mudar a cor aqui do apontador só para ficar mais fácil da gente entender. Vou pegar um roxo e eu vou olhar para o C. É um roxo meio azul que eu peguei, né? O C, pessoal, ele está inscrito entre os mesmos dois pontos, tá vendo aqui em cima e aqui embaixo. Só que ele está olhando para este arco aqui de fora, ok? Ele está olhando para esse arco aqui de fora. E aqui, pessoal, repara que eu vou ter então, pelo mesmo motivo, duas vezes o ângulo C. E olha o que eu acabei de descobrir, que duas vezes A mais duas vezes C vai dar uma volta completa no círculo. Tá vendo? E se duas vezes A mais duas vezes C dá uma volta completa, significa que eles juntos valem 360 graus. Então, quer dizer que A mais C vale 180. A gente fala que eles são suplementares, tá bom? A mais C vale 180. Só que não basta só esses dois, né, somados darem 180. Eu preciso que para o meu quadrilátero seja inscritível, para que ele inscreva uma circunferência, eu preciso que seja válida a mesma regra, pessoal, para os outros dois ângulos da circunferência. Então, repara, ó, se eu olhar para este ponto, para eu poder olhar o ângulo D aqui, ó, olhando agora para este e para este ponto, esse ângulo aqui vai valer 2D, ok?
2 vezes o ângulo D. E, justamente por estar inscrito, né, entre este ponto e este ponto, olhando pelo ângulo B, este arco aqui vai valer 2B. Ou seja, a gente vai chegar na mesma relação ali de cima, que 2B mais 2D é igual a 360, então B mais D é 180. Eles também são suplementares. Tudo bem? Bom, pessoal, o que a gente tem disso então? Toda vez que a gente tiver o quadrilátero inscrito, os ângulos opostos têm que ser suplementares. Eles têm que, somados, dar 180 graus. Porque se eles não fizerem isso, pessoal, eu não vou ter um desses vértices inscritos. Tá? Repara que se esse vértice ele tivesse para fora aqui, ele não tiver inscrito, esse ângulo aqui, ó, ele vai fazer com que esse arco que eu estou inscrevendo não seja o dobro. Né? Eu quebro essa relação de 2 vezes que a gente tem. Então, obrigatoriamente, para que a gente tenha um triângulo quadrilátero inscrito na circunferência, os ângulos opostos devem ser suplementares. Qualquer quadrilátero. É por isso que, por exemplo, quadrados e retângulos são absolutamente todos inscritíveis. Porque, por definição, todo quadrado é um tipo de retângulo. Né? O quadrado ele é um retângulo e losango. Só para a gente lembrar a definição, retângulo é o quadrilátero que tem 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90 graus. Isso é um retângulo. Ok? O losango, pessoal, ele tem os lados iguais, tá? Os 4 lados iguais. E um quadrado ele é um retângulo losango. Tá? Ele é um retângulo, tem todos os ângulos de 90 e os 4 lados iguais. Então, como o quadrado e o retângulo têm todos os ângulos de 90, então toda vez a gente vai ter os ângulos opostos somando 180. 90 mais 90 é 180. Né? Independente para onde a gente olhe, já que ele tem todos os ângulos de 90. Então, todo quadrado, todo retângulo é inscritível. Alguns losangos vão poder ser inscritíveis, mas nem todos. Tá? Em geral, na verdade, vão ser só os losangos que também são retângulos, ou seja, os quadrados, nem que ele esteja um pouquinho viradinho. Tudo bem? Agora, quadriláteros quaisquer também podem, né? Por exemplo, imagina que, sei lá, esse ângulo aqui é de 120, esse ângulo aqui é de 60. Esse ângulo aqui é de 110 e esse ângulo aqui é de 70. Isso seria um quadrilátero inscritível, por exemplo. Tudo bem? A soma dos ângulos opostos tem que dar 180. Certo? Tranquilo? Bom, pessoal, vamos falar algumas características aí que a gente tem em relação ao ângulo inscrito, só para a gente finalizar esse tema. Que, por exemplo, aqui, a gente pode ver que o centro da circunferência aqui, é esse pontinho verde que eu coloquei, vou chamar ele de O. Todos estes ângulos entre os segmentos de reta verde, este alfa, este beta e este gama, todos eles estão ligados entre os mesmos dois pontos AB. E repara, pessoal, que o segmento AB ele é um diâmetro da minha circunferência, né? Então, repara, pessoal, que por ele ser um diâmetro, o ângulo central, que formaria este arco aqui, né? Ele vale 180 graus. E aí, pessoal, isso é uma regrinha bem legal da gente saber, porque facilita bastante a nossa vida, que a gente já sabe, né, que todo ângulo inscrito, que é aquele ângulo que encosta na superfície, ele é metade do ângulo central, do arco. O alfa, o beta, o gama. Então, repara, pessoal, sempre que a gente pegar um diâmetro e ligar um ângulo inscrito a esse diâmetro, né, aos pontos que formam o diâmetro, eu estou formando um triângulo retângulo. Tá? O alfa, o beta, o gama, qualquer caso que eu tenha aqui, ó, são ângulos de 90 graus. Tá?
em qualquer lugar que eu ligar esses dois pontos, inclusive aqui, por exemplo, sei lá, se eu ligar aqui e aqui, todos esses ângulos que eu estou formando são 90 graus. Tudo bem que está meio tortinho fora da circunferência, mas todos eles formam 90 graus, formam um triângulo retângulo, tá bom? Isso é bem importante da gente perceber, porque isso vai facilitar e, inclusive, vai ser a única forma de resolver alguns exercícios, tá? Outro segmento importante de sempre lembrar é como daqui até aqui é um raio, né? Daqui até aqui também é um raio, e pode ser que o exercício às vezes ele te dê alguma coisa parecida aqui, lembrando que isso aqui também é o raio, tá? Então a gente pode dar uma olhadinha nisso também. Isso é sempre importante de se lembrar. Tudo bem? Bom, outra coisa importante. Vamos para o próximo slide. Tá, vamos para o próximo slide. E o último ponto importante da gente citar é que toda vez que eu tenho os ângulos inscritos ligados aos mesmos dois pontos, tipo ponto A, ponto B, estes mesmos dois pontos, pessoal, esses ângulos vão ser todos iguais, tudo bem? A gente fala que esse arco aqui, ó, esse arco AB, é um arco capaz de ângulos que tem a mesma medida, qualquer que seja ela. É um arco capaz de ângulos de alfa graus, por exemplo. Tá bom? Todos esses ângulos vão ser iguais. Por que eles vão ser iguais? Bom, porque o arco mede o dobro do ângulo inscrito. Então, todos eles medem metade desse arco, tá bom? Então, se aqui for, sei lá, 80, todos esses ângulos vão valer 40 graus. Beleza? Vamos fazer alguns tipos de exercícios aí do que a gente viu. Completar a sequência que a gente pulou alguns para a gente poder ir para a próxima parte do conteúdo. Beleza? É isso aí, pessoal. Vamos lá, então. A gente vai para os exercícios da página 269. Bom, vamos lá, então, fazer os exercícios aqui, tá? 616, perdão. Nesse caso, temos um quadrilátero inscrito em uma circunferência. Determine as incógnitas. Bom, pessoal, a gente já viu que pelo quadrilátero está inscrito a soma dos ângulos opostos deles, né, desses ângulos que não se encostam, eles têm que ser sempre suplementares, tem que ser sempre 180. Então, por exemplo, quando que vai valer o x, e já que ele é oposto ao 80, ele tem que valer 100. Já o y tem que valer 95. Tudo bem? Ok? É só isso, pessoal. Bem simplesinho. Onde que ele vai complicar nesse exercício? Onde ele coloca o ângulo. Então, né, pode ver na B, na E e na F, ele coloca aí um ângulo externo. Tudo bem? Vamos lá, eu vou fazer aqui a letra E. Quando a gente tem um ângulo externo, a gente só tem que lembrar que, bom, esse cara aqui, ó, vale 180. Então, se fora vale 70, aqui dentro vale 110. Né? E aqui, ó, se fora vale y, dentro vale 180 menos y. Tudo bem? Eu sei que o x vai valer 80, né? Porque ele mais 100 tem que dar 180. E eu sei que 110 mais 180 menos y tem que dar 180. Ok? Cortou esse com esse. O y é igual a 110. Tá bom? Tranquilo, gente? É isso aí. Próximo. Nesse próximo aqui, ele fala que o quadrilátero ABCD, em cada caso, é inscritível. Determine seus ângulos. Se ele é inscritível, ele pode ser inscrito dentro de uma circunferência. Ele pode ser inscrito a soma dos ângulos opostos dá 180. Então, eu sei que se eu olhar para D mais B, eu vou ter x mais y igual a 180. É a minha primeira equação de um sisteminha de equação. A mais C também é 180. Então, y mais 2 mais 2x menos 102 é igual a 180.
tá bom? Dá para a gente subtrair as duas equações, tá? Então, lembra quando a gente vai subtrair, colocar um sinal de igual embaixo do outro, tá? Então a gente sabe que x mais y é igual a 180. E daí tudo que está de um lado a gente soma, subtrai, e mesma coisa do outro lado. Como eu vou subtrair? Para sumir com o valor do y, tá? Então vai ficar menos tudo aqui embaixo. Então, ó, mais y menos y dá zero, corta. Ok? 2 menos nada, fica o 2 aqui. Esse 2 está menos 102 aqui, tá? Vamos colocar menos 100 direto. Vou colocar menos 100 direto aqui. Menos 100. 2x menos 2 dá x. 180 com 180 dá zero. Então x igual a 100. Primeira coisa que a gente sabe. Se x igual a 100 e x mais y é 180, então y é igual a 80. Tá bom? Tranquilo? Vamos para o último exercício. Bom, o 620, pessoal, ele usa um pouquinho do raciocínio que a gente fez para demonstrar o teorema dos quadriláteros inscritíveis. Tá? Ele quer saber o valor de A mais C. Ok? Eu não quero nem o A nem o C individualmente, talvez nem dê para achar com os poucos valores que eles nos passaram. Para a letra B, lembra que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Pensa em algumas relações e pensa no que eu vou fazer na letra A, tá bom? Então dá uma olhadinha, pessoal. Ele quer saber quanto vale A mais C, sendo que ele só passou o valor desse arco aqui, que vale 80, né? Esse ângulo central vale 80. Não dá nem para falar que aqui é metade de 40, porque o 40, na verdade, seria isso daqui, e não essa parte abertona aqui. Bom, mas, como eu falei, vamos pensar então no raciocínio que a gente usou para demonstrar o quadrilátero inscritível. Eu sei que o A, né, esse ângulo A, ele liga do ponto B até o ponto E, ou seja, ele dá essa volta toda, e esse ângulo, esse arco que eu desenhei em vermelho, ele é duas vezes o ângulo A. Né? Ele está relacionado com A, porque ele é duas vezes o ângulo A. Eu vou pegar o ângulo C e fazer a mesma coisa para ele aqui. Ó. Então, eu vou pegar os pontos que ligam o C, que é do D até o B, ok? E eu sei que aqui são dois Cs. Aí, repara, pessoal, que tem uma parte aqui que ficou superposta, ou seja, que está presente nos dois, que é esse pedacinho aqui está presente nos dois. Só que a gente sabe o valor desse arco, esse arco vale 80. Então, repara, pessoal, que se eu somar o azul com o vermelho, eu vou ter dado uma volta completa na circunferência e eu vou ter andado mais 80 graus. Né? Porque uma volta completa é 360, mais 80 graus. Ó, repara, eu vou sair do ponto D e ó, vou para o C, vou para o B. Até agora andei uma linha só, nenhuma linha sobreposta. Aí do B fui para o A, fui para o E. E ó, eu posso andar mais esses 80 e completar os 360 graus. E aí tem mais 80 ainda. Então, o que eu sei, pessoal? Que se eu pegar duas vezes o A, mais duas vezes o C, ou seja, estes arcos externos, o arco azul e o arco vermelho, isso vai ser igual a quanto, pessoal? Uma volta completa, 360 graus, mais 80. Tudo bem? Beleza? Deu para entender o que eu fiz aí? Qualquer dúvida, estou lá no Hangout. Duas vezes A mais C, se eu colocar em evidência aqui, vai ser igual a 440 graus. Então, eu sei que A mais C é igual a 220 graus. Repara, eu não sei o valor do A, não sei o valor do C, mas eu sei que os dois juntos, obrigatoriamente, tem que dar 220 graus. Tranquilo, gente? Bom, esse pedaço a gente encerra por aqui, então. Valeu, até a próxima.